Você está querendo aprender a tocar o violão, mas está sem tempo, não é verdade? É por isso que eu decidi entregar para você mais ferramentas que vão fazer com que você aprenda o violão em 30 dias com a Fórmula MAPT. Em matérias anteriores já tivemos um relacionamento com o violão, eu falei o passo a passo que você faz para aprender as notas musicais, os intervalos, as escalas e o cromatismo, que é um dos alicerces mais fundamentais de todos os instrumentos temperados. E hoje eu quero clarificar para você como dominar todas as notas do braço do violão em 30 dias, com a metodologia aplicada em poucos dias no curso de violão 0 a 100. Meu nome é Luciano Bastos, eu sou professor de música e dou aula de violão há mais de 10 anos e desenvolvi um método eficaz de conhecimento musical, a Fórmula MAPT, que é a metodologia aplicada em poucos dias. Tivemos mais de 100 alunos que obtiveram resultados incríveis com esses métodos. Alguns hoje tocam em bandas de hobby, na igreja, outros são remunerados de forma profissional, outros já são instrutores de música, outros ingressaram na universidade de música. Eu gostaria de perguntar para você, qual é o seu sonho na área da música? Qual é o seu sonho com o violão? Eu quero te ajudar a conquistar esse sonho. Eu quero dizer para você que tem esse sonho com a música, você está no lugar certo. Se você tem um desejo de tocar o violão, aqui é o seu lugar. Eu te ensino a tocar o violão em 30 dias com a Fórmula MAPT. Sei que isso é muito bom para ser verdade, e é realmente de fato verdade. E aconteceu comigo e com centenas de alunos que estudaram passo a passo que eu vou ensinar para você conseguir também realizar esse sonho. Sem delongas, vamos para a nossa aula. Em aulas passadas eu falei sobre o relacionamento que você deve ter com o violão. A gente falou parte por parte do corpo do violão, falamos sobre tampão, lateral, fundo, boca, cordas, falamos tudo o que você precisa saber, as posturas, os exercícios de preparação básica, falamos sobre os ritmos, como criar os ritmos, como funcionam os ritmos. Falamos sobre as técnicas dos acordes programados de tríades e tétrades, que isso é uma novidade para as pessoas que só conhecem o ensino tradicional de música. É uma novidade que a técnica da fórmula ensina para os alunos para agilizar o processo de conhecimento musical. É um processo de tocar mais rápido em 30 dias. Falamos também sobre notas, intervalos, escala e o cromatismo. Como é que se vê essas notas? Dei uma ideia para você estudar e hoje eu quero clarificar esse volume de uma maneira que você receba um pouquinho mais de volume de conhecimento para que esses 30 dias você consiga juntar todos esses conhecimentos que eu já passei e consiga tocar o violão em 30 dias. Ao final desses 30 dias, eu tive uma experiência com alguns alunos, aqueles que eu dei um volume muito grande de 7 dias e aqueles que eu dei um volume menor em 30 dias, na verdade era o mesmo material, só que eu prolonguei o tempo e percebi que todos eles conseguiram aprender no determinado tempo que eu dei. Aqueles que fizeram em 30 aprenderam e os que fizeram em 7 também aprenderam. Só que o mais interessante é aquele que fez em 7 com uma jornada maior de tempo, conseguiu ter mais clareza no conhecimento. E por isso nós decidimos ensinar em 30 dias. Não é 15 dias, não é 21 dias, não é 40 ou um ano, é 30 dias. E é justamente isso que eu vou passar para você. Todo conhecimento completo ele traz segurança. E a segurança ela rege confiança. A confiança ela traz a certeza do que está sendo feito. Professor, por que você trouxe essa analogia? Por um motivo. Porque todo expert perito naquilo que faz, ele passou pelo processo de conhecimento, de preparação. E você sabe o que faz uma pessoa adquirir esse conhecimento? É óbvio que sim. Tudo que você repete,
você aprende. Por isso, um dos conceitos primordiais da Fórmula MAT é estar fundamentando no resumo. A gente aplica muito resumo, a gente revisa sempre e aplica todo esse conhecimento que você aprendeu na hora prática do violão, de exercícios fortes que vão trazer resultados maiores em menos tempo para você. Percebi que quanto maior o volume de conhecimento, mais difícil de digerir era. Ficava mais difícil para resumir, mais difícil para revisar e difícil para aplicar. E muitas vezes dentro de uma faculdade de música, como eu passei por uma recentemente, as informações elas são muito grandes, é muito volume para pouco tempo. E aí o aluno ele não consegue digerir todo o conhecimento. Passa nas provas, mas agora ele precisa de prática daquele volume. E a Fórmula MAT percebeu isso. Por essa razão, a metodologia aplicada em poucos dias foca em um volume de conhecimento que seja capaz de qualquer pessoa comum como eu e você consiga consumir em 30 dias. Seja canhoto, tenha déficit de atenção, seja autista, seja uma pessoa ansiosa, seja uma pessoa com tempo curto, que é justamente para esse público que eu estou mencionando hoje esse projeto, é para você que tem um tempo corrido. Você vai perceber que você também vai conseguir resumir, você vai conseguir revisar, você vai conseguir criar essa rotina diferente e você vai conseguir também consumir todo esse volume de conhecimento. E para que fique claro todo esse contexto, eu decidi revisar as matérias que já foram dadas de maneira que eu conseguia colocar um pouquinho mais de conhecimento. Então a gente começa a crescer. Primeiro você conhece os pilares, os alicerces, depois a gente vai trabalhando com a concretagem desses alicerces. É justamente o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou começar a revisar de uma maneira mais clara para aquelas pessoas que não entenderam na aula posterior a essa, consiga compreender melhor e assimilar esse grande alicerce que é a escala cromática, que rege todos os fundamentos dos instrumentos equilibrados, temperados, como o violão e outros, que a gente vai estudar em decorrente toda a nossa aula. A aula passada eu falei que a escala cromática surgiu da necessidade de um instrumento soar em todas as tonalidades. E isso só foi possível ao dividir uma oitava em 12 partes iguais. O sistema conhecido como temperado também é equilibrado. Divide, por exemplo, o espaço de um dó a outro dó. Dentro de uma nota dó a outra nota dó, nós temos 12 semitons, que é equivalente a 6 tons inteiros, que a gente forma isso chamada de uma oitava. O que é uma oitava no violão? É quando eu estou na casa 1 e avanço 12 casas a mais. Se eu estiver na casa 1 e avançar para a casa 13, eu avancei 12 casas e eu tenho uma oitava acima. E aí a gente falou sobre esse processo de intervalos, né? E nós temos os intervalos de semitom, intervalo de um tom. Recapitulando, o que é um intervalo de meio tom? Isso cai na prova. Sério, professor, você dá prova? Sim, sempre tem que ter as provas, porque são elas que nos preparam, são elas que fazem com que a gente leve a seriedade aquilo que a gente está trabalhando. Então, toda a sua vida você vai trabalhar por provas, sejam elas no seu trabalho, executando uma missão complexa. Você é um dentista, você precisa tirar um dente. Isso é uma prova para provar se você realmente é bom no que você faz ou não. Se realmente você aprendeu ou não aprendeu. Se você tem um conhecimento completo sobre aquele assunto ou não tem. Então as provas do Enem ou vestibulares que você já fez ou você aprovou, exigiu de você um tempo de preparação. E eu sei que esse tempo muitas vezes parece ser cansativo e doloroso. E realmente muitas vezes o conhecimento para você crescer passa por essa fase de dores.
Mas enfim, você chegou aonde você chegou e você vai chegar em outros patamares ainda mais elevados, porque você está nessa aula. E você estando nessa aula, você vai ter a oportunidade de aprender a tocar o violão em 30 dias, porque eu vou te ensinar isso.